Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz a palavra de Deus assim: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma vez, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Velho, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e avusei ao homem que buscar, e os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: O Senhor, ó Senhor, abre os olhos deste homem para que veja. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o meu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os que foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Quantos mais desejam participar dessa oração? Oremos então, eterno Deus e bendito Pai. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que temos lido aqui. Te agradecemos ao Senhor, porque o Senhor continua falando conosco. Desde que chegamos aqui, ó Deus, o Senhor tem falado, o Senhor tem realizado, o Senhor tem tocado os corações. Continua, ó Deus, pela tua misericórdia, falando a cada um de nós aqui nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. O Senhor tem colocado esses dias em nosso coração para estar falando sobre o servo do Senhor Eliseu, né? E essa experiência tremenda que o servo do Senhor teve aqui. Mas antes de adentrar especificamente no texto, eu queria falar algumas coisas sobre Eliseu. Se você abrir a sua Bíblia aí ainda, em 1 Reis 19:19, você vai encontrar a chamada de Eliseu, né? A epígrafe tem por título A Vocação de Eliseu. Esses
Esses dias eu tenho falado muito sobre a questão da vocação, da chamada. Deus tem falado ao meu coração. E a história de Eliseu começa aqui. É interessante que tanto a chamada de Eliseu como a chamada dos apóstolos, elas são chamadas que jamais a gente esperaria que acontecesse. Geralmente as chamadas dos homens de Deus se dão através de o Senhor revelando para o seu servo. É o caso de Gideão, aqueles que o próprio Senhor vem a Gideão e fala com ele e lhe dá a missão. E quantas vezes o anjo do Senhor vem e faz promessa? A Abraão foi assim, a Gideão foi assim. Aos servos do Senhor geralmente é uma experiência sobrenatural e maravilhosa, não é? Mas aqui é uma chamada, uma vocação um pouco diferente. Algumas pessoas têm chamadas, não é, um pouco diferentes, chamadas as quais às vezes até nós duvidaríamos se não estivesse escrito. Por exemplo, a história do servo do Senhor, Neemias. Eu estava lendo sobre essa chamada e é interessante porque não há uma palavra específica para Neemias, dizendo: olha, Neemias, vai e faz isso. Não. Neemias toma conhecimento da situação do povo e Deus toca no coração de Neemias, e Neemias agora assume essa missão, vai até o rei, fala com o rei. Mas perceba que a chamada do Neemias é uma chamada que Deus opera de forma interior, ou seja, no coração, é na alma, uma chamada interna e não externa, porque Deus chama de várias maneiras. E é interessante aqui 19 de Reis, diz a palavra do Senhor: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então veja como é interessante essa chamada. Veja que Elias vem, passa, lança a capa sobre Eliseu, o chamando, né, o comissionando como profeta. Elias é aquele homem que tem um ministério profético, ou melhor, representa o ministério profético no Antigo Testamento. Isso na Bíblia, quando se faz referência, inclusive no Novo Testamento, sobre o ministério profético, está sobre Elias. Elias é o representante dos profetas, assim como Moisés é o representante da lei. Quando se fala da lei de Moisés, está se referindo àquele momento que Moisés recebeu a lei e entregou para o povo, e Moisés se tornou conhecido como representante da lei, o homem que Deus utilizou para trazer a lei para o seu povo. Elias é esse homem reconhecido como representante dos profetas. Elias era um homem tão considerado pela nação de Israel que até hoje, na nação de Israel, algumas cerimônias que eles fazem, os judeus, eles separam uma cadeira, né, para Elias, esperando, aguardando a promessa que foi feita, que Elias viria. E Elias já veio, e lamentavelmente os judeus não perceberam que Elias já veio e já cumpriu a sua missão, assim como está escrito. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nesta manhã é que quando Elias passa e chama Eliseu, percebam que essa chamada não foi por algum motivo específico, não foi porque Elias viu Eliseu trabalhando muito bem, fazendo uma obra muito bem, pelo contrário, nem trabalhando diretamente para o reino de Deus ou para a obra de Deus, Eliseu estava fazendo. Eliseu estava no campo. A gente espera que aqueles que sejam chamados são aqueles que estão trabalhando diretamente com a obra de Deus, quem sabe cantando, louvando, pregando, fazendo alguma coisa, mas aquele homem estava no campo, trabalhando no seu dia a dia, fazendo a obra. De repente Elias passa e
E aí a gente às vezes compreende algumas coisas que a Bíblia não ensina, mas a gente coloca na cabeça aquilo que a Bíblia não ensina. A gente pensa, por exemplo, que a chamada se dá porque eu tenho um talento especial e que Deus precisa de mim e que a obra precisa de mim, quando não é nada disso. Quando alguém pensa que foi chamado porque trabalha muito, ou porque trabalha pouco, ou porque faz isso, ou porque faz aquilo, ou porque faz aquilo outro, entendeu errado. Porque a vocação de Deus se dá unicamente por um motivo: pela soberania de Deus e por mais nada. Ali está um homem que está no campo vivendo o seu dia a dia, e Deus, de forma soberana, diz: vem, estou te comissionando para a minha obra, para o meu trabalho, de tal maneira que homens de Deus foram escolhidos não pelo que faziam, ou pelo que deixavam de fazer, ou pelos seus talentos, mas pelo contrário, foram escolhidos em tempos nos quais não foram capazes de expressar tais talentos ou tais habilidades. Por exemplo, Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu não passo de uma criança. E a Bíblia diz que o Senhor diz: Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque aonde eu mandar que você vai, porque eu te escolhi aonde, irmãos? Ainda no ventre de tua mãe. E foi no ventre de tua mãe, Jeremias, que eu te constituí profeta das nações. O que é que Deus estava dizendo? Olha, não é porque você sabe falar, ou porque você não sabe falar, não é porque você tem, ou porque você não tem, ou porque você pode, ou porque você não pode, ou porque você é, ou porque você trabalha, ou porque qualquer outra coisa. É porque eu te escolhi. Aleluia. Não era porque Jeremias tinha habilidade, pelo contrário, ele estava dizendo para Deus: eu não tenho condições. E Deus disse: eu te escolhi assim mesmo, sem condições, porque o nosso Deus é o Deus que capacita aquele aos quais ele escolheu. Então a chamada de Eliseu é interessante, porque é uma chamada desprovida de habilidades humanas, de talentos humanos, ou de aplicação humana. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que a chamada de Deus e a vocação de Deus não é para quem quer, e também não é para quem corre, mas é para aquele com quem Deus usa de misericórdia. Se você é o que é, se você tem o que tem, se você faz o que faz, por um único motivo: porque Deus teve misericórdia de você. E às vezes alguém se gloria, mas o apóstolo Paulo disse: de quem me gloriarei? Se há de me gloriar, só me gloriarei de uma coisa: da cruz de Cristo Jesus. A gente não tem do que se gloriar, irmãos. É interessante porque o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, tem uma palavra extraordinária quando ele diz assim: olha, eu trabalhei mais do que todos os discípulos. E alguém pode olhar e dizer assim: o apóstolo Paulo era exaltado. E ele diz: eu trabalhei mais do que todos. Eles trabalharam, eu trabalhei mais do que podia. Aí de repente o Espírito de Deus, ainda se utilizando do seu servo, mas ele diz assim: mas todavia não eu, mas a graça de Deus que operou em mim e não se tornou infrutífero. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Não foi eu não, irmão, foi a graça de Deus na minha vida. Se você faz, se você canta, se você realiza, só realiza por causa da graça de Deus na tua vida. De tal maneira que, se não fosse a graça de Deus, você não conseguiria nem respirar, porque até o ar que você respira é graça de Deus, é favor de Deus, é misericórdia de Deus. Quantos homens, irmãos, Deus se utilizou de maneira tão especial, mas ficou bem claro que foi por causa da sua graça. Irmãos, lembram de Jonas? Jonas é um homem extremamente vocacionado por Deus, comissionado por Deus, enviado por Deus. Diz a Bíblia que Jonas até tenta fugir, e alguém não entende porque Jonas quis fugir, porque a nossa natureza é assim, irmãos. Às vezes Deus diz: faça isso, e você se sente incapaz, ou vê algum motivo qualquer, e aí você coloca alguma coisa na cabeça, e você diz: não tenho condições, não foi Deus que me mandou, foi a minha cabeça,
vai te conduzir para aquela obra que Ele te chamou. Deus não erra. E a Bíblia diz que na hora certa, depois de Deus tratar com Jonas, Jonas vai e prega a palavra. Mas irmãos, a palavra que Jonas pregou foi a pregação mais sem graça do mundo. Foram só 5 palavras que Jonas pregou. Você já pensou em entrar numa cidade mandado por Deus, tendo tanta coisa para pregar, tendo tanta intimidade com Deus, conhecendo tanto a Deus, Deus falando direto com Jonas, Jonas com Deus, e a vez que Jonas só pegou 5 palavras. E quais foram as palavras? Dentro de 40 dias Nínive será destruída. Não falou da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, que Deus é bom, que Deus é criador, que Deus é soberano. Tinha tanta coisa para Jonas falar, mas Jonas parecia aquele carro que passa vendendo coisa no meio da rua, dizendo dentro de 40 dias Nínive será destruída. Aí na outra coisa, dentro de 40 dias Nínive será destruída. Você sabe por que não mataram Jonas, irmão? Porque foi Deus que enviou, porque você não aguentaria alguém direto no seu ouvido dizendo: você vai para o inferno. Porque o que Jonas estava dizendo era isso: você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. E não deu opção nenhuma ao povo. Mas a vez que o povo se arrependeu, se vestiu de cinzas, de pano, de saco, e colocou cinza sobre si, e a vez que 120.000 pessoas se arrependeram do seu pecado, foi o mensageiro que teve mais sucesso na Bíblia, com a pior mensagem que foi pregada. E por que ele teve tanto sucesso? Simplesmente por um motivo: porque foi Deus que enviou. E sabe o que isso quer dizer? Que o teu ministério, que a tua chamada, que a tua obra não vai dar certo porque você faz muito bem, ou porque você faz muito mal, ou porque você faz tudo certo, ou porque de vez em quando você erra. Não, vai dar certo porque foi Deus quem te colocou no lugar. Vai dar certo porque foi Deus quem te enviou. Vai dar fruto porque foi Deus quem te mandou. Vai dar fruto porque foi Deus quem te comissionou. Pode ficar tranquilo, porque vai dar certo, porque você está no lugar e Deus quer que você esteja. E aqui nós vemos um pouco da chamada do servo do Senhor. Mas se você abrir ainda a sua Bíblia no 2 Reis, no capítulo 2, essa história continua. 2 Reis, capítulo 2, essa história continua. E diz a Bíblia, a partir do versículo de número 9: a chamada se deu, 1 Reis 19. Que chamada foi aquela? Para o ministério profético. Eliseu foi chamado para ser um profeta. Aqui é outra coisa. Não é mais a chamada para o ministério profético. Ele já foi chamado. Aqui Eliseu está assumindo a liderança de Elias. É como se fosse um pastor presidente. E agora Eliseu está assumindo essa função de líder principal, digamos assim. Versículo 9 diz assim, do capítulo 2 de 2 Reis: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança a porção dobrada do teu espírito. Aqui no versículo de número 9, nós temos uma ideia equivocada, porque nós pensamos que porção dobrada do Espírito era poder dobrado. Eliseu pediu poder dobrado, e tudo ele fez maior do que Elias. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que está aqui. Porção dobrada, os irmãos sabem, eu vou só lembrar os irmãos, era justamente a herança que o filho mais velho, que o herdeiro, tinha direito. Somente isso, mais nada. Em outras palavras, Eliseu via a Elias como um pai, e ele queria herdar a sua missão. Porção dobrada queria dizer: olha, eu quero a herança como um filho primogênito, ou seja, eu quero dar prosseguimento ao teu ministério.
quero assumir a tua posição no sentido de liderar os demais profetas. Nada mais do que isso. E aonde está a prova disso? No versículo de número 14, a Bíblia fala exatamente isso, porque diz assim: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Agora veja o que diz o versículo número 15: vendo-os, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então veja que a autoridade de Elias estava agora sobre Eliseu. E como é que eles viram que a autoridade de Elias estava sobre Eliseu? Porque a mesma obra que Elias fazia, Eliseu fez. E observe que ele chama essa autoridade quando ele diz assim: cadê o Deus de Elias? Quando abriu aqui o rio, e a Bíblia diz que nesse momento é aberto novamente aquelas águas são abertas novamente, né? Mostrando que a mesma autoridade estava sobre ele. E aí os profetas entenderam que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu, que a autoridade, é só isso que a Bíblia está dizendo, a autoridade de Elias estava sobre Eliseu. Ou seja, ele era o líder agora, ele era aquele ao qual os profetas iriam se reportar. E os irmãos vão ver isso em toda a Bíblia, porque quando acontece uma dificuldade, os profetas vão até Eliseu. Por exemplo, quando o machado caiu na água, os profetas vão a quem? A Eliseu. Quando a água não serve para beber mais, os profetas vão a quem? A Eliseu. Quando a comida tem veneno, que alguém coloca erva venenosa no meio da comida, vão até Eliseu. Porque Eliseu assume agora a liderança dos profetas. Ele recebe a herança de filho mais velho, porque os profetas eram como se fossem ali os irmãos, Elias como se fosse o pai. É só uma simbologia para os irmãos entenderem. E aí Eliseu agora vem e diz assim: eu quero receber a herança de filho mais velho, ou seja, eu quero o direito da primogenitura, eu quero dar prosseguimento a essa tua liderança. Elias diz: isso aí não é comigo não. Versículo de número 10 diz assim: tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Perceba que Elias é um profeta cheio de intimidade com Deus. Tudo que Elias fez debaixo da orientação de Deus. Tudo. Às vezes a gente pensa naquela palavra, sabe, irmãos, de Elias, quando ele diz assim: sobre a minha palavra não vai chover. A gente pensa equivocadamente que essa palavra veio de Elias, do coração de Elias, da cabeça de Elias, da autoridade particular de Elias. Mas nós nos esquecemos do que está escrito lá em Tiago, quando a Bíblia diz que ele orou com instância. Os irmãos lembram que está escrito lá em Tiago, capítulo 5? Deixa eu só ler para os irmãos, para não ficar nenhuma dúvida. Tiago, capítulo de número 5. Vejam o que diz a partir do versículo de número 17. Diz assim: Elias era homem semelhante a... Não era diferente não, irmão. Não era um super-homem não era um ser resplandecente que tinha
tinha asas, que voava. Não. Elias era um homem semelhante a nós, tão humano quanto eu, tão humano quanto você. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não é à toa que ele se escondeu na caverna e orou. Qual a diferença? E orou com o quê? Instância. Para quê, irmãos? Para que não chovesse. Mas lá quando ele chega diante do rio, o que é que ele diz? Sobre a minha palavra eu digo que não vai chover. Quem olha o Antigo Testamento e não olha o Novo Testamento tem uma impressão não exata do que aconteceu. Apesar de ele chegar com tanta autoridade diante do rei, mas ele só chegou depois que ele orou e orou e orou, que Deus deu o aval. E não foi fácil não, meu irmão. Sabe por que Deus não atendeu de imediato? Eu acredito, meu irmão. Sabe por que possivelmente Deus não atendeu de imediato a Elias? Porque Elias era um homem tão exaltado pela sua posição, é um homem não renomado pela sua posição. Agora já pensou, irmãos, se ele diz assim: Deus, faz isso, Deus, a turminha idolatrar, irmãos. Apenas que Moisés era um homem de tanta intimidade com Deus, diz a Bíblia, que quando Moisés morreu, Satanás brigava pelo corpo de Moisés. Agora eu pergunto para os irmãos: que danado o diabo queria com o corpo de Moisés, se não levar para o meio do povo, o povo adorar? Por quê? O povo era idólatra, adorava até bezerro e tanta coisa. A pessoa chega ali o corpo de Moisés, iam fazer uma estátua, uma imagem, um negócio, mumificar, e provavelmente era isso que iriam fazer. Agora imagine Elias, um homem cheio de autoridade, profeta, representante dos profetas, se Deus atende tudo de primeira. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Não vai ser assim não. Você é profeta, você tem posição, mas diante de mim você vai se humilhar, e você vai orar, e você vai insistir, porque está escrito que ele orou com instância. Em outras traduções aí dos irmãos deve estar com insistência. A irmã já falou ali, está dizendo que ele insistiu. Sabe o que é insistir, irmão? É quando a gente bate e a porta fica fechada. Quer dizer que Elias bateu muitas vezes e a porta ficou fechada. E ele bateu de novo e a porta ficou fechada. E ele bateu de novo. Irmãos, quer ver o inverso? Quando Elias orou para que houvesse chuva e que Deus mandasse chuva, sabe quantas vezes Elias orou? 7. Às vezes que ele mandava o moço vir. Aí o moço ia lá na frente, o moço já estava cansado, o pobre do moço. Porque ele orava. Aí já vai ver. Aí o moço subia lá, olhava e não tem nada, o céu está tudo. Aí ele orava de novo, aí dizia: agora vai ver, agora vai dar certo. Aí orava de novo, aí o sol tudo, o céu tudo branco, não tinha uma nuvem. Aí de novo, o moço para lá, o moço para cá, e a terceira, a quarta. Eu não sei qual é o que aquele moço pensava, né? Mas eu sei que Elias continuava insistindo, insistindo. Na 7ª vez, o moço disse: eles não fiz uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse: corre, porque a chuva está certa e essa chuva vai alcançar. Deus começa fazendo de um pepino, de uma mostagezinha, de algo do tamanho da mão do homem. Daqui a pouco toma uma dimensão tão grande que a gente fica ensopado. Era homem de oração, irmãos. Homem que insistia na sua oração. Esse é Elias. E Eliseu é seu discípulo, seu seguidor. E Elias assiste, não é comigo não. Não é comigo. Vamos fazer o seguinte: certamente Deus orientou a Elias. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Se você olhar no capítulo 1 de 2 Reis, é porque é tanta coisa. Mas se você olhar quando Elias diz assim, que veio os 50 homens, que Elias diz assim: se eu sou
está dizendo a Elias: vai com ele, não vai, fica, faz isso. Tem um anjo, irmãos, orientando a Elias, dizendo: vai com ele. E a gente pensa que Elias fez tudo da cabeça, fez tudo pela orientação de Deus e pela direção de Deus. E aqui Elias está dizendo: esse negócio aí não é comigo não. Andava com Elias, era o servo de Elias, colocava água sobre as mãos de Elias, servia a Elias, mas Elias disse: esse negócio não é comigo, esse negócio é com Deus. Se você me vê quando eu for tomado, você recebe. Se você não me vê, você não recebe. Perceba que o profeta agora vê os carros e vê os cavalos de fogo e vê aquilo sobrenatural, e Deus confirma mais uma vez a palavra do seu servo, e ele vê e ele recebe a autoridade do servo do Senhor, a autoridade que Deus colocou sobre a vida de Elias, Deus colocou sobre a vida de Eliseu. A autoridade que Deus colocou sobre a vida de Moisés, Deus colocou sobre a vida de Josué. E essa mesma autoridade que Deus colocou na tua vida, você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus. Foi o Deus do céu, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu que te escolheu. Alguém pode até desprezar, viu, irmãos? Mas Deus não despreza. Alguém pode até não gostar, viu, irmão? Mas Deus gosta. Alguém pode até não se agradar, mas Deus se agrada da tua vida e da tua serventia. Eu sei. Enquanto eu li a palavra do Senhor, Deus me mostrou. Deus falou ao meu coração. Porque foi que ele escolheu Eliseu. Porque ele tinha muito profeta. E Deus revelava os profetas também. Quando os profetas vêm até Eliseu, diz assim: olha, Elias vai ser tomado. Ele disse: eu já sei também. Fica calado, não fala não. Quando ele chega na outra cidade, os outros profetas vão até ele e dizem assim: o teu Senhor vai ser tomado. E ele diz: eu sei, não fala não. E quando ele chega na outra cidade, outros profetas dizem a mesma coisa. Porque Deus falava com os profetas, e todos os profetas tinham condições de assumir aquela posição. Mas Deus escolheu Eliseu. E eu fiquei me perguntando: mas Senhor, por que Eliseu? E tem gente que acha que foi escolhido para mandar. E tem gente que acha que foi escolhido para aparecer. E tem gente que acha que foi escolhido para se exaltar. E tem gente que acha que foi escolhido para tanta coisa. Você foi escolhido para servir. O teu instrumento tem que ser o instrumento do mestre. Que instrumento é esse, irmão Marcos? É aqueles 3 instrumentos lá que ele usou. Você tem que utilizar desses mesmos instrumentos. Qual? Água, bacia e toalha. Você foi chamado para servir ao Senhor. E Eliseu foi escolhido, mas eu não tenho dúvida alguma disso, porque Elias tinha prazer de servir ao povo de Deus. Pense no homem que tinha prazer de servir. O homem era profeta, chefe dos profetas, liderança dos profetas. Daqui a pouco o machado caiu dentro d'água. Isso é negócio para Eliseu resolver, irmãos. Era para Eliseu: meu filho, não, pega aquele minozinho, aquele que está iniciando ali agora, e pede para ele resolver, que ele tem condição de resolver. Eliseu não, Eliseu, você é o quê? O fruto do faz assim e fazia. Não, mas
com aquilo que Deus colocou em nossa mão, porque Ele sabe a medida que eu e você tem condições de ter. Aleluia. Eu lembro do irmão, até hoje eu gosto muito desse irmão. É uma bênção. Digo isso de coração. Mas esse irmão, minha esposa às vezes se chateava com esse irmão. Não com ele, com a atitude. Porque ele fazia assim, quando ele estava escalado em igreja aqui, para ele achava que era igreja grande, igreja boa, igreja cheia. Eu não sei onde eu isso na cabeça, né? Aí ele não me chamava. Mas quando ele estava escalado em igreja pequena, longe, distante, com pouca gente, aí ele me chamava e minha esposa veio. Aí o interessante é que ele tinha um carro dele, ele dizia assim: não, vou para esse canto, nada, eu vou para o meu carro, aí tu vai comigo e vai com a minha moto. Irmãos, a minha moto na época era novinha, a minha moto valia acho que o dobro do carro dele. Moto novinha. E eu dizia: não tem problema nenhum, meu irmão, vamos embora. Eu ia para, não ia para mim porque ele não chamava, mas para todas as igrejas que esse irmão me chamou para ir. Todas, eu fui. Mas você vai, você for. Mas não é possível, porque quando ele está escalado nos cantos aí ele não te chama, nem o problema dele. Mas a igreja de Jesus é uma só. Se Jesus entra, quem sou eu para não entrar? Se Jesus opera, quem sou eu para não realizar? Eu dou graças a Deus. Eu queria que me chamasse todo dia para eu ia todo dia. Mas tem gente que parece que está seguindo as aparências e os homens. Para mim não tem negócio de tamanho, de gente. Outro dia eu fui num ciclo de oração e eu achei tão interessante, porque depois, vou até olhar aqui no relógio, eu boto aqui no carro da hora, senão vamos embora. E aí, a irmã, aqui tem muita gente, para a quantidade que estava lá. E aí eu estava lá, e dando a palavra, e dando, e a irmã no final, a dirigente, né? Ela depois falou uma coisa que eu fiquei tão contente, porque ela disse assim: irmão, parecia que essa igreja estava lotada. Foi uma palavra assim que o irmão deu, e olha que eu passei, irmão, vou até confessar aqui, passei despercebido, que quando eu me empolguei, não olhei o relógio, já fazia 15 minutos que tinha terminado o horário. E tinha bem pouquinha gente. Aí às vezes eu vejo que não tem pouquinha gente, porque o camarada ele vai remoendo, e parece que não sei o quê, e ele vai, e não tem força, parece que a força está se acabando. Sabe o que é isso, irmão? É para quem ele está fazendo. Se eu estou fazendo para as pessoas, aí se tem muita gente, eu me animo, eu pulo, eu dou glória, mas se eu estou fazendo para Jesus, pode ter eu prego do mesmo jeito, eu louco do mesmo jeito, eu grito do mesmo jeito, eu não quero nem saber, porque eu fui chamado para fazer para o meu Jesus. Você recebe através do louvor que é cantado aqui, mas a irmã que vem aqui não está cantando para você, não, está cantando é para Jesus. Por isso que tem que cantar com alegria, com vigor, com força, e o nome do Senhor tem que ser glorificado no muito, no pouco, porque o importante é a presença do Senhor Jesus. Ou nós acreditamos nisso? A gente está falido, irmão. E o que é que a gente acredita? A gente acredita que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está presente, e Ele está presente aqui nesta manhã. Eu tenho que fazer isso com alegria. E Eliseu fazia com alegria. Eliseu servia com alegria. Para ele não importava o que era para fazer. Não é para resolver aqui um problema pequenininho, ele resolvia com todo amor. Agora tem uma coisa interessante, irmãos, que Eliseu fazia. Quando o negócio era grandioso, era um comandante do exército de outra nação vindo falar com o rei, e o rei de Israel aperreado, e o profeta tendo todo o acesso, o camarada veio carregado de ouro, de riqueza, para dar ao profeta por aquela cura. Irmãos, o que é que os irmãos acham que muita gente fazia hoje?
Elias nem recebeu o homem. Eliseu nem recebeu o homem. Eliseu mandou um recado, não sei nem porquê, acho que pelo aquele moço. Diz a ele que tome banho lá no rio, e o rio era um rio sujo, irmão. Não foi nem falar com o homem. O homem veio carregado de ouro. Ai, irmão, se fosse hoje, que esses ouros todos, eu acho que ia ter tanta gente botando tapete. Porque hoje a gente está vendo de tudo. A gente liga a internet, vê qualquer coisa, irmão, é um absurdo. Vai até medo a gente entrar nesse negócio. Outro dia eu entrei, o camarada não, eu faço oração, aí você faz um pix, eu digo, misericórdia. Eliseu não. Eliseu só diz a ele que toma banho ali, está tudo resolvido, está tudo certo. Se ele quiser tomar bem, se ele não quiser tomar bem, mas do jeito que Elias tratava o pequeno, ele tratava o grande, porque grande mesmo é Deus, grande mesmo é o Senhor. E talvez alguém não entenda, mas rapaz, Eliseu tratou assim, queria que ele tratasse como? Eu lembro da história, irmãos, de um irmão que chegou para o pastor. Chegou, pastor, fulano de tal se converteu, e não sei o que é o pastor, amém. Não, pastor, você não está entendendo, foi fulano de tal, famoso, não sei de que, da mídia, e não sei o que lá, das coisas, pastor. Amém, glória a Deus. Pastor, o senhor não se alegrou, não. Eu disse, me alegrei, mas eu não disse glória a Deus, eu não disse amém. Aí ele disse, mas o senhor falou assim, do jeito, ele disse assim, ô meu amado, a alma daquele irmão, daquele que é desconhecido, daquele mendigo, daquele que vivia no crime, que se arrepende, a alma desse, vale menos do que a desse? Não, é a mesma coisa, a mesma alegria que eu tenho que ter, porque o pobre ou uma pessoa do meio qualquer se converteu, é a mesma alegria que eu tenho que ter se o famoso se converteu. Mas tem gente, eita, foi fulano de tal que se converteu. E aí? Qual o problema? Graças a Deus que ele escapou de ir para o inferno, porque senão ele ia para lá. É a mesma coisa, irmãos. A alegria que eu tenho por um, eu tenho por outro. A obra que eu faço por um, eu faço por outro. Porque eu faço para o meu Senhor. A Bíblia diz que no versículo 11, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no... Olha, irmão, não foi dentro do carro, não. A gente tem que ter cuidado com o que está escrito. Tem tanta gente, irmãos, repetindo que os outros dizem que é brincadeira. Tem gente que diz que Elias subiu numa carruagem de fogo. Não está escrito isso. Está escrito que Elias subiu no redemoinho, uma carruagem de fogo, separou, passou no meio dos dois. E separou, foi para o lado. Aí veio o redemoinho e subiu para ali. Mas ele não foi dentro da carruagem, não. Mas a gente fica, não, porque Elias subiu na carruagem. Não, ele subiu. Se foi na carruagem, se foi no redemoinho, isso não importa. Agora veja só, irmão, o que está escrito, está escrito. Eu tenho que ser fiel ao que está escrito. Aleluia! Porque daqui a pouco começa dizendo uma coisa que não está, aí aumenta outra, aí aumenta, daqui a pouco o negócio está tudo assim, ó. Então a gente tem que ter atenção ao que está escrito. Isso é um problema tão grande, irmãos. Outro dia eu conversava com um colega e ele é dono da religião. Eu não gosto de falar nome de religião dos outros, sabe? E aí eu descobri o problema da religião dele, porque usa a Bíblia, mas não crê exatamente na Bíblia. E ele dizia assim, não, a Bíblia faz parte da história da nossa igreja, mas a gente vive pela tradição. Ah, rapaz, estou entendendo tudo agora. O problema é que os outros falam as coisas que querem. Vocês dizem que os outros é santo, é isso, é aquilo.
faz uma imagem, faz um negócio, e depois fica seguindo o que aquele povo diz. Eu não sigo esse negócio, eu sigo o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus está estabelecida no céu. Aí ele diz assim: não, mas a palavra de Deus só existe porque a nossa igreja primeiro fez isso, fez aquilo, juntou, não sei o que, isso não é aquilo. A palavra de Deus existe há muitos tempos atrás, inclusive foi Moisés quem recebeu a lei de Deus, não foi vocês não. Antes de vocês existirem, já tinha a palavra de Deus, já tinha povo de Deus, já tinha gente chamada por Deus. O negócio não começa com vocês não, o negócio começa lá atrás, com o povo de Deus, recebendo a palavra de Deus através do seu servo Moisés. Aleluia. Aí ficou ruim, né? Aí ficou ruim, porque não tinha mais o que dizer. Mas é isso, irmãos, temos que estar firmados na palavra de Deus. Eu não fiquei muito preocupado de entrar no texto, mas fiz essa introdução, porque eu percebi que ainda esse mês os irmãos vão me aguentar por aqui outro dia. Aí eu digo, eu vou falar metade. Quando eu voltar, eu falo a outra metade. Aí quando eu chegar por aqui, eu não sei nem o dia, senão eu digo, mas quando eu chegar por aqui, né? Aí a gente fala outra parte da história, que é quando Eliseu, ele vai lá e ele trabalha com aquele exército